Bem, boa tarde, irmãos. Mais uma vez na casa do nosso Deus. Vamos louvá-lo cantando: entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei, porque Ele me fez feliz. Vamos ficar em pé, a cantar bem bonitos e louvando ao nosso Deus. Os que podem, claro, né? Do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Novamente, entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ainda nesse espírito de felicidade, ó dia alegre, sim, dia feliz, não posso nunca olvidar. Em densas trevas vagueando eu ouvi a voz de Cristo a chamar. Ó dia alegre, sim, dia feliz, não posso nunca olvidar. Em densas trevas vagueando eu chamar. Que grande amigo eu então encontrei, meu Salvador e meu Rei. Encheu minha alma de gozo e de luz admirável, sublime Jesus. O céu desceu, entrou e ficou em mim. O céu desceu, entrou e ficou em mim. Foi Jesus quem me entrou, minha vida iluminou. O céu desceu, entrou e ficou em mim. Nasci de novo, convidado do céu para a família de Deus. Pleno perdão por amor gozo eu, em Cristo já estou nos céus. Com meus pecados à cruz eu cheguei e ali a paz encontrei. De graça logo Jesus me salvou, aleluias, cantando eu vou. O céu desceu, entrou e ficou em mim. O céu desceu, entrou e ficou em mim. Foi Jesus quem me entrou, minha vida iluminou. O céu desceu, entrou e ficou em mim. A esperança anima o meu ser para seguir o Senhor. O meu futuro é grande nos céus, nas mansões do eterno amor. E tudo porque no dia feliz, na cruz de Cristo eu criei. Glórias eternas, riquezas supremas da sua mão eu recebi. O céu desceu, entrou e ficou
encheu, entrou e ficou em mim. Oremos. Pai querido, obrigado porque realmente um dia Tu nos encontrou, nos trouxe mesmo para o Teu reino, nos libertou mesmo da condenação, do pecado, e hoje nós podemos ser chamados Teus filhos, Senhor. Obrigado pela oportunidade, o privilégio que temos também de estarmos juntos na Tua casa, Te louvando também para aprender mais de Ti. Nos abençoa, nos dê mesmo um culto debaixo das Tuas bênçãos. Fala conosco, Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, vamos agora dar apenas os avisos. Os irmãos já sabem, mas temos aquelas pessoas que acompanham nossos cultos pela gravação. Então, para ficarem informadas também, vamos repassá-los novamente aqui. Então, nossos trabalhos semanais começam no domingo. Tivemos o nosso culto, nossa escola bíblica dominical pela manhã, e às 11 horas. E agora este culto que está sendo realizado, o culto da tarde, às 5 horas. Na terça-feira nós temos o culto de doutrina, onde o pastor Elias vai agora entrar nos 5 solas. Então, se você tiver interesse em aprender mais da palavra de Deus, as doutrinas da graça, que agora ele está terminando, e agora também os 5 solas, você pode vir na terça-feira às 20 horas. É um culto mais informal, onde até você pode perguntar, se tiver alguma dúvida, e falar direto com o pastor na hora. Na quarta-feira temos também o culto ali em Cuba, às 20h30, 20h45. Também o pastor está lhe dando a carta de Apocalipse. Então, quem tiver interesse pode estar indo ali a Cuba, às 20h30, 20h45. Na quinta temos o culto em Vales Mortos, às 3h. Mas antes o pastor passa ali em Serpa, que é caminho, visita ali a irmã Augusta, a irmã Ana, ora, canta com ela, lê a Bíblia, pega o casal Bulha em Serpa e parte para Vales Mortos às 3h. Oremos por esses irmãos de Cuba, Vales Mortos, Serpa ali, que estão com a saúde debilitada, né? E após isso, à noite já, às 20 horas, temos o culto de oração aqui na nossa igreja, aqui no Templo de Beja. No sábado, estamos de férias, mas quando retornarmos, teremos o Descobridores da Bíblia, às 5 horas, no sábado, tá bem? 5 horas da tarde. Esses são os nossos avisos. Se alguém tiver algum pedido, alguma coisa para relatar, para avisar, para agradecer, também temos o grupo ali que você pode estar escrevendo e pedindo oração, tá bom? Antes da mensagem, vamos ficar novamente em pé, os que podem. Vamos cantar uma última música para depois ouvirmos a palavra de Deus com o pastor Elias. És minha luz, minha canção, tenho esperança só em Ti. És minha luz, minha canção, tenho esperança só em Ti, e força és pra mim aqui, para vencer a tentação, imenso amor, profunda paz.
venceu, da morte ele se levantou, e majestoso reviveu, vitorioso o Senhor, e faz-me mais que vencedor. Dele eu sou, e Cristo é meu, só pelo sangue que verteu. Culpa não há, nem medo algum, é o poder de Cristo em mim. Nas suas mãos entregue está o meu destino até morrer. Não há poder nem mal nenhum que vá tirar-me da sua mão, até voltar ou me chamar. Firme estou no seu amor. Amém. Deus abençoe, pastor Elias. Irmãos, ainda em pé, vamos abrir as Bíblias para 1 João, o capítulo 3. Nós vamos começar a leitura a partir do versículo 7 até o versículo 10. Epístola de João, a primeira epístola de João, o capítulo 3, os versículos 7 ao versículo 10. Primeira João, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10. Assim nos diz a palavra do Senhor: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Oremos. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é muito clara a respeito de assuntos, Senhor, que às vezes há controvérsias, mas muito obrigado, Senhor, porque podemos ver claramente aqui nesses versículos a respeito daqueles que praticam a justiça e aqueles que praticam o pecado. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são filhos do diabo. Não nos deixe, Senhor, mesmo nos enganarmos por ninguém, porque vamos conhecer a cada árvore pelos seus frutos, assim como o Senhor nos ensinou. Aplica, Senhor, esse estudo, as lições que vamos aprender em nossas vidas e edifica mesmo a Tua igreja, ó Pai, cada um de nós, para a honra e a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus oramos. Amém. Podemos assentar, irmãos, obrigado. Veja que o apóstolo São João, ele, na carta dele, ele sempre vai lidar, irmãos, entre o falso e o verdadeiro. Os irmãos sabem que o falso, para ser falso, ele tem que parecer com o verdadeiro, porque se ele não parecer com o verdadeiro, ele não é falso. Então, tem o falso, tem o verdadeiro. Como é que eu conheço
o falso sabendo que é verdadeiro. Então é isso que o São João coloca aqui para nós. Os irmãos estão lembrados que o João, ele, lá no capítulo 2, se o irmão olhar para o capítulo 2, os irmãos vão ver no versículo 18 que o João tinha falado a respeito de um grupo de pessoas que saíram da igreja. Note que ele diz lá, 1 João 2,18, filhinhos. Você pode ver que é a mesma expressão que ele usa no versículo 7, filhinhos, que é uma forma carinhosa. Imagine, ele já está com praticamente 95 anos, né, escrevendo essa carta, e aí ele usa essa forma carinhosa. Então ele diz aí, versículo 18, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aí, quando ele está falando de anticristo, anticristo significa aquele que é contra o Cristo e aquele que se coloca em lugar do Cristo. Então, são pessoas que se posicionam contra Cristo e pessoas que se colocam em lugar de Cristo. Aí, no versículo 19, ele diz, esses que ficaram contra Cristo, saíram de nosso meio. Então note bem, eles não eram incrédulos lá fora, não. Eles estavam dentro da igreja e saíram de nosso meio. Então isso quer dizer que para todos os efeitos, aquelas pessoas eram crentes. Note bem que ele não fala aqui da palavra regenerado. Geralmente quando o João, quando ele vai falar a respeito dos verdadeiros crentes, ele vai usar a palavra regenerado, sempre regenerado, ou nascido de Deus. Porque naquela época, como também hoje, irmãos, há muitos que são verdadeiros e outros que são falsos. Então aqui o João, ele disse, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Note bem como ele diz, eles não eram dos nossos. Ele não diz assim, olha, ele saiu do nosso meio, então agora eles perderam a salvação. Ele não diz isso. Ele diz, bom, já que eles saíram dos nossos, é porque eles não eram do nosso. É assim que é o pensamento de João. E aí ele continua, porque ele dá razão pela qual ele quer explicar agora para todo mundo, para que possa entender por que o João está dizendo aqui que aqueles não eram dos nossos. Ora, eles não estavam aqui, eles não estavam cantando junto conosco, eles não liam a Bíblia, não oravam. Agora, só porque eles foram-se embora, eles estão indo para o mundo, o João diz que eles não eram dos nossos? Como assim eles não eram dos nossos? E o João diz, olha, eles não eram do nosso, porque, versículo 19, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, é por isso que ele diz que ele não é dos nossos. Olha a razão que ele dá. Ele não diz assim, olha, eles saíram do nosso meio, agora eles perderam a salvação. Ele não diz isso, ele diz, eles saíram do nosso meio, então eles não eram dos nossos. Dos nossos eles não eram, não. Ele quer dizer o seguinte, eles nunca foram crentes. Era isso que ele está dizendo, eles nunca foram crentes, porque se eles fossem crentes, eles teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse evidente para toda a igreja que nenhum deles é dos nossos. É isso que o João está falando. Então agora, como havia naquele tempo, como hoje também, pessoas que passavam-se por crentes e que de fato não eram, agora ele aqui no capítulo 3, versículo 7, olha como ele vai falar. E olhe, irmãos, bem a maneira como ele usa os verbos, tá certo? Passado, presente, olha como ele usa os verbos. Ele diz aqui, versículo 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Pronto, de uma vez que a igreja lá, a igreja enfrentou um grupo de pessoas que estavam dentro da igreja e que saíram, e os irmãos ficaram assim, mas olha, poxa, mas eles eram crentes, estavam aqui com a gente.
Se foram. E agora, como que explica? O que aconteceu? Eles perderam a salvação? O que é aqui? Então João escreve e diz: olha, irmãos, eles se foram porque não eram dos nossos. Se fosse, teriam permanecido conosco. E agora, já que aconteceu isso dentro da igreja, deixa eu dizer para os irmãos uma coisa. Meus amados irmãos, não vos deixeis enganar por ninguém. Porque quando eles viram esse pessoal saindo, eles viram: poxa, e eu pensava que era crente. Irmãos, note, nós vamos nos enganar com todos aqueles que se parecem crente. Eu não me engano com incrédulo. Eles são incrédulos. Eu me engano com alguém que diz ser crente. Então o João aqui, ele está dando algumas evidências, algumas provas para você detectar os falsos. Ele está dando aqui receita. Irmão, você quer conhecer uma pessoa que é falsa, que não é um crente verdadeiro? Eu vou te dar algumas receitas para você identificar essas pessoas. E por isso ele diz: não vos deixeis enganar por ninguém. Então não vá assim: ele canta muito bonito, aí é um crente. Aí ele prega muito bem, aí é um crente. Aí ele ora esplendidamente, aí é um crente. Calma aí. O Pedro disse: assim como surgiu falsos profetas no passado, também surgirão falsos mestres. Então existem falsos pastores, falsos missionários, falsos crentes, é o que há. E tudo que é falso parece com o verdadeiro. Então ele está dizendo: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Tá bom, João, tá bom. O que é que eu tenho que fazer? Quais são ali as evidências? Me dá aí algumas coisas para eu detectar, para eu perceber quem é, quem não é. Lá vai, irmãos. Versículo 7, ele diz: aquele. Então eu vou olhar dentro da congregação, eu não vou olhar o incrédulo. O incrédulo eu não vou olhar, eu não preciso de nada, eu já sei que ele é incrédulo. Eu vou olhar dentro da igreja, para pessoas que estão dizendo serem crentes. Eu estou olhando para aquele, eu estou olhando para aquela que pratica a justiça. Note que ele usa um verbo aqui, o verbo lá no original é fazer. Aquele que continua fazendo, a tradução literal seria essa: aquele que continua fazendo justiça. Então note que ele fala a respeito de uma prática, uma pessoa que continua a fazer justiça. Ele começou aqui, desde quando ele aceitou Jesus como Salvador. A partir daquele momento ele começa a fazer justiça. Tá certo? Uma vez ele escorrega aqui, comete um pecado, mas ele pede perdão, ele continua. Mas você vê mais evidências na vida dele de prática da justiça. Ele começa a fazer mais justiças, coisas que é justo, não que é errado, tá? Porque os irmãos vão ver aqui que ele faz um contraste entre justiça e pecado. Justiça, o que é correto. Pecado é algo, é uma iniquidade, é uma ação que viola a lei de Deus. Então ele diz: aquele que pratica. Então eu tenho que olhar para a prática do irmão, da irmã. Eu não tenho que olhar e dizer: olha, fulano de tal diz que é crente. Olha, irmãos, com a boca a gente diz tudo. Ele está dizendo que é crente, ele diz que é crente. Mas o apóstolo João, ele está me ensinando a reconhecer os falsos. Ele está dizendo para mim: olha, não para o que eles dizem, olha para a obra deles. O que é que eles praticam? Olha para a obra. Não olha para o que diz, olha para a obra dele, olha para a vida dele, como que ele anda, olha para a vida, é a vida que vai dizer. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo, assim como Deus é justo. Então, nada mais
Mas claro, irmãos, de reconhecer, que nós vamos saber aqui, que ele chama de filho de Deus. Como é que eu vou reconhecer os filhos de Deus? Eu vou reconhecer os filhos de Deus pelas práticas. Um filho que pratica as obras igual do seu pai, eu vou dizer, ele é filho de fulano de tal. Aquele outro filho que pratica uma obra tal como seu pai, eu vou dizer, esse aqui é filho daquele ali. Então, nesta terra, nós só temos 2 grupos de filhos: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele está dizendo, aquele que pratica hoje, amanhã, depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, até morrer, que pratica a justiça. Este é justo, assim como ele é justo. Veja o que diz Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Olha o que o Tiago nos exorta dentro desse assunto ainda, tá? De palavra, teoria e prática. O que eu digo e o que eu faço. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Note bem, tornai-vos praticantes da palavra. Então a palavra ensina uma coisa, eu vou lá e pratico o que ela me ensina. Então, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você não é um crente verdadeiro só pelo simples fato de vir a uma igreja. Então a pessoa diz, não, eu aceitei Jesus como Salvador, estou indo à igreja, está muito bem, né? Mas você é apenas um ouvinte. A pessoa chega aqui, ouve o evangelho, ouve como que se deve viver, só que ele sai daqui, ele vai praticar a vida dele, ele vai viver do jeito dele. Então, ele é apenas o quê? Um ouvinte. Ele não é praticante. Então, irmãos, não basta apenas vir à igreja, ouvir uma pregação. Você tem que praticar o que foi pregado. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, aqui, versículo 7, lá no 1 João, capítulo 3, versículo 7, ele diz, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Primeiro, olhe para aquele que pratica a justiça, ele é justo assim como Jesus, assim como ele é justo. Agora ele vai para o versículo 8. 1 João 3,8. Agora ele mostra um outro. Então veja só, que só tem 2 tipos de pessoa no mundo inteiro, tá? Só tem aqueles que praticam a justiça e outros, aquele que pratica o pecado. Não existe outro grupo, irmãos. Ou você pratica a justiça ou você pratica o pecado. Nós vamos ver evidências na vida das pessoas mais nesta prática ou mais nessa prática. Há possibilidade deste que pratica a justiça eventualmente uma vez fazer essa daqui? Há possibilidade. O próprio João disse, filhinhos, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então isso quer dizer que nós, como crente, praticantes da justiça, há a possibilidade de você uma vez, eu uma vez, cair no pecado. Então, isso eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se pecardes, nós temos o advogado junto ao Pai. Jesus, o justo, ele é a propensão dos nossos pecados. Então, se eu confessar o meu pecado, ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu que pratico a justiça, eventualmente pratiquei uma coisa errada, vou confessar o meu pecado e continuo na prática da justiça. Essa pessoa aqui que vive na prática do pecado, eventualmente ele também pode fazer um ato de justiça. Olha, aquele ali é um incrédulo, mas olha o que ele fez, uma coisa muito boa. Mas não é a prática dele. Ele não vive a praticar isso, ele vive a praticar o pecado. Você vê mais evidências de prática do pecado na vida dele. E esse aqui você vê mais a evidência de prática de justiça. Então, o João está nos exortando a olhar para a prática e não para o que a pessoa diz.
E isso é muito bom, irmãos. Porque quantas e quantas pessoas que dizem serem crentes, que aos domingos estão dentro de uma igreja, mas que durante a semana estão no mundo, que durante a semana vivem nas coisas praticando a iniquidade. E por isso, o Tiago, na passagem que lemos, ele disse: irmãos, não sejais assim, ouvinte, seja praticante. Porque se você é só uma pessoa que ouve, não pratica, você está enganando a si mesmo. Então tem muita gente que se engana a si mesmo, achando que só pelo simples fato de ir a uma igreja, ele está indo para o céu. Ah, eu estou indo à igreja, estou garantido, estou indo para o céu. É a prática. Como está a prática como marido? Como está a prática como esposa? Como está a prática como filho? Como aqui está a sua prática? Vive na prática da justiça ou vive na prática do pecado? Ouvir a igreja não vai isentar você disso, não. Lembra que Jesus Cristo disse: naquele dia muitos hão de dizer o quê? Senhor, Senhor, não fizemos em teu nome milagres? Não curamos, não expelimos demônio? E Jesus vai dizer o que para eles? Nunca vos conheci. Ele não está dizendo assim: ah, vocês não iam à igreja. Ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo: eu nunca vos conheci. Embora vocês forem a igrejas, embora vocês até estavam lá junto, mas vocês nunca, pelo contrário, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor Deus, irmãos, Ele conhece a cada um, ninguém engana Ele. Ele conhece a todos. E por isso, o São João, ele deixa essas evidências. Irmão, não olhe somente pelas palavras. Aquele que pratica a justiça, vive continuamente a praticar a justiça, é justo. Assim como Jesus, como Deus é justo. Aquele que pratica o pecado, ele diz, procede do diabo. Então veja, ou você está com Jesus ou está com o diabo. Quem comigo não junta, espalha. Não existe coluna do meio. Não existe, não sou nem de Jesus nem do diabo. Eu estou aqui ainda me decidido, não. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Não tem meio termo com Jesus Cristo. Ou está com Ele, ou está sem Ele. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Então aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E aí vamos olhar aqui algumas referências que mostram essa questão aí dos filhos do diabo, né? Lembra de João 8,44? João 8,44? Veja só. Nesse parágrafo aí de João 8, que praticamente começa ali no João 8,31. Veja só, é curioso que lá no versículo 31, o Matias pode até colocar aí, versículo 31, 8,31. Veja só, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Note bem, a Bíblia não está dizendo que essas pessoas são verdadeiros crentes, tá bom? A Bíblia só está relatando o que o espectador, no caso aqui o João, ele está dizendo que tinha um grupo de judeus que estavam dizendo que acreditavam em Jesus. Então, disse, pois, Jesus aos judeus que diziam que criam nele. E Jesus disse, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí você vai, a conversa continua. Jesus está falando com quem? Com esse grupo que dizia acreditar nele. Agora olha o versículo 44. Versículo 44. João 8,44. Olha o que Jesus diz. Vós sois do diabo. Para quem que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso para aquele mesmo grupo lá do 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Calma aí, como é que Jesus Cristo diz que essas pessoas são filhos do diabo? Se lá no versículo 31 diz, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eles diziam acreditar em Jesus, mas eles eram filhos do diabo. E Jesus Cristo mostra aqui por quê. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque quando
porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por que Jesus Cristo disse que eles eram filhos do diabo? E Jesus Cristo vai revelar: porque vocês estão procurando me matar. Você já imaginou? No versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, pessoas que estavam dizendo, não acreditamos no Senhor, e estavam querendo matá-lo. Ora, irmão, se tinha gente desse tipo lá na época de Jesus Cristo, na frente de Jesus, imagine hoje. Então existe sim pessoas que dizem que acreditam a Jesus, só que são filhos do diabo. Porque pelas suas obras nós vamos conhecer, só pelas obras, não pela palavra, pelas obras. Olha lá, Romanos 2, 6 a 8. Romanos, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8. Olha como ele usa o tempo do verbo aí. O Paulo diz assim: quando Deus, o Senhor Jesus Cristo vier, então ele vai retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Note bem, segundo o seu procedimento. Versículo 7. Ele vai dar a vida eterna, note bem, vai dar a vida eterna aos que, note essa palavra, perseverando. Hoje, amanhã, depois da manhã, eles estão perseverando, olha, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. 8. Mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Note bem, prática. Ele persevera na prática da justiça. Outro, ele vive a desobedecer. Então, quer enganar quem? Quem é que quer enganar? Então, existe sim, irmãos, pessoas que não são verdadeiramente crentes, mas dizem, não, a minha religião é protestante, a minha religião é dos evangélicos, então eu vou para a igreja domingo. Ele vai, senta, passa-se como um crente, só que ele não pratica a justiça. Ele não pratica o que é verdadeiro, só está enganando a si mesmo. Agora veja só, voltando lá para 1 João, o capítulo 3 e o versículo 8. Vamos dar continuidade, Olha o que diz assim, 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início. Agora veja, para isto se manifestou o Filho de Deus, note bem, para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. O que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aqui tem uma pessoa, e essa pessoa, um dia, ele aceitou Jesus como seu Salvador. E aí, se naquele dia ele de fato foi regenerado, o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que Jesus Cristo destruiu as obras do diabo na vida daquela pessoa. Na vida daquela pessoa. Olha o que o Pedro diz, 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24. Ele diz assim, carregando ele, 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Agora olha o que ele diz, para que nós, mortos para o pecado, para os pecados. Quando é isso que aconteceu, irmãos? Isso aconteceu quando eu fui regenerado. Então eu pecava. Aqui eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aqui eu fui regenerado. Aqui foi destruído as obras de Satanás na minha vida. Então, de uma vez que a obra de Satanás foi acabada na minha vida,
A Bíblia, o Paulo vai dizer depois que o pecado não terá domínio sobre vós. Sobre a vida de quem? Daquele que foi regenerado. Uma pessoa que ainda está no mundo, uma pessoa que ainda não tem Jesus, Satanás domina a vida dele. O pecado domina a vida dele. Ele não tem o homem interior, não. Ele só é carne, vamos assim dizer. Ele está morto espiritualmente. Mas esse não. Esse está morto para o pecado. Vivamos para o quê? Para a justiça. Todo aquele que pratica a justiça. Então, quando eu fui regenerado, a minha vida vai ser praticar a justiça. A justiça, a justiça. O que faz com que eu pratique a justiça? O meu nascimento. Se eu nasci de Deus, eu vou praticar justiça como Jesus é justo. Eu vou querer imitar o meu pai, porque eu nasci dele, tá? Vai fazer diferença o meu nascimento. Se eu nasci, vai ter diferença. Se eu não nasci, não vai ter diferença. E o João vai explicar isso aqui para nós. Você pode ir lá para o versículo 9, e o João, ele vai explicar a razão pela qual um pratica a justiça e o outro pratica o pecado. Ele vai explicar por que um pratica a justiça e por que o outro pratica o pecado. Qual é a diferença? Essas pessoas não disseram que acreditaram em Jesus? Só que o que acontece, irmãos, é que nem todo mundo que professou fé em Jesus, de fato nasceu de novo. Então aqui ele revela o segredo daqueles que praticam a justiça e aqueles que praticam o pecado. Não vos deixeis enganar por ninguém. Tem aqueles que dizem ser crente, eles vivem praticando a justiça. Aqueles que dizem ser crente, mas eles vivem praticando a injustiça, o pecado. Epa, esses não. Esses são filhos do diabo. Eles não são filhos de Deus. Como que eu vou saber a diferença? Como que eu vou... O que faz a diferença, João? Então, o João aqui, ele vai explicar por que um pratica a justiça e o outro pratica o pecado. Versículo 9, 1 João 3,9. Todo aquele, note bem, ele não diz aqui todo aquele que aceitou Jesus. Ele não está falando aqui de todo aquele que aceitou Jesus. Porque tem gente que aceita Jesus e não nasceu de novo. Faça essa diferença. Nem todo mundo que aceitou Jesus com a boca nasceu de novo. O João já disse, eles saíram do nosso meio, não eram dos nossos. Ou seja, eram tudo pessoas que não eram regeneradas, estavam dentro da igreja. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então aqui o João está deixando uma coisa clara. Ele está colocando a palavra bem explícita. Todo aquele que é nascido de Deus. Irmãos, nós temos que confessar que nós, num primeiro momento, não sabemos detectar. Tem uma pessoa que quer aceitar Jesus. O que é que eu vou fazer? O que o pastor Jander vai fazer? Opa, vem cá, vamos com ele, vamos orar juntos. Não é? Não vamos fazer isso? Aí ele diz, eu quero aceitar Jesus, pastor Jander. Eu quero aceitar Jesus, pastor Elias. Muito bem, então faça uma oração, eu vou fazer, entregue sua vida a Jesus e tal. E faz a oração dele, eu faço também a minha oração. Nós fazemos nossa oração. Glória a Deus, aleluia, houve festa no céu. Às vezes a gente diz isso, a gente nem sabe se teve mesmo. Eu já disse que teve festa no céu quando não teve nada. Os anjos só estavam assim. E eu dizendo que teve festa no céu. Eu digo isso hoje porque eu sei que as peças raras que aceitaram Jesus comigo não estão mais no caminho, estão tudo no mundo. Mas eu disse, houve festa no céu. Como é que eu posso dizer isso? Não, mas a Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se converte, quando ele é regenerado. E esse foi regenerado? Esse que está comigo aqui conversando foi mesmo regenerado? Como é que eu vou saber, irmãos? Eu só vou saber através do quê? Da prática. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica, ele chama a nossa atenção para olharmos para a prática. Porque, irmãos, só Deus sabe se naquele dia que a pessoa aceitou Jesus, se ele foi de fato regenerado. Eu não consigo ver. Não adianta você dizer mesmo assim, pastor, mas ele chorou. Puxa, quantas pessoas aceitaram comigo
chorando, irmãos, que hoje estão no mundo. Eles choraram comigo, mas hoje estão no mundo. E aí, choro é evidência de regeneração? Não. Posso dizer para você que não é. O que é evidência de regeneração? É prática de justiça. Aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Quando é que eu vou ver isso? Com o passar dos dias, irmãos. Plante uma mangueira hoje, dá manga amanhã? Dá manga amanhã? Não, eu tenho que esperar. Vou esperar. Mas me diga uma coisa: essa mangueira vai dar manga. Ela não vai dar banana, não vai dar uva. Ela só pode dar manga. Por quê? Porque é uma mangueira. Vai depender do que foi plantado. Quem é que planta, irmãos? Os filhos de Deus. Hein? Lembra daquela parábola a respeito dos filhos de Deus e os filhos do diabo? Os irmãos estão lembrados? Senhor, olha, não plantastes boa semente? E de onde veio o joio? Um inimigo fez isso. Aí Jesus vai explicar a parábola e diz assim: a boa semente são os filhos do reino. A má semente, o joio, são os filhos do diabo. Quem plantou a boa semente foi Deus, foi Jesus Cristo. Então veja só, a boa semente só é boa porque quem plantou é bom. E nesse caso é Deus. Então é Ele que planta. É Ele que faz com que essa planta seja boa. A planta não é boa de si mesma. A planta só é boa se foi plantada por Deus. Se foi plantada por Deus, é boa. Agora, se não foi plantada por Deus, ela não é boa. Ela não é boa. Então aí, veja só no versículo 9. 1 João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus, note o que ele diz, não vive na prática de pecado. Irmãos, eu posso dizer para vocês que eu já tenho perdido algumas amizades por defender esse texto. O texto aqui, ele está dizendo muito claro: quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Portanto, se algum irmão chegar comigo e dizer mesmo assim: pastor, o senhor diz que uma pessoa que nasceu de Deus não pode viver pecado. Mas eu conheço um crente, pastor, um crente, ele aceitou Jesus e ele está hoje até na prostituição. Mas ele aceitou Jesus. Mas ele está agora na prostituição, ele está praticando o pecado. Sabe o que eu vou dizer? Eu vou ficar com a Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se esse está praticando o pecado, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que a Bíblia é mentirosa? Você quer que eu diga assim? A Bíblia é mentirosa. Não, longe de mim dizer que a Bíblia é mentirosa. A Bíblia está dizendo que aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. E tem uma pessoa que está vivendo na prática do pecado, eu automaticamente já digo, ele não é crente. Não tenho medo de dizer, irmãos, eu estou falando para uma pessoa que vive na prática do pecado. Eu não estou falando de um irmão que pecou. Porque um irmão pode pecar? Pode. Pode não no sentido de permissão, tá? de possibilidade. Estamos na carne e assim pode acontecer. Davi era um verdadeiro crente, adulterou. Davi era um verdadeiro crente, mandou matar. Mas ele não viveu na prática do pecado. Então eu não estou falando de um Davi, eu não estou falando assim de Moisés que matou um. Não, eles não viveram nisso. Eu estou falando de uma pessoa que diz que é crente, ele vive na prática do pecado. Passa um mês, está lá, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ano, está no pecado. 2 anos, está no pecado. 4 anos, no pecado. Está lá no pecado. Você quer que eu fale o quê? Dizer que, não, mas ele aceitou Jesus. Sim, ele disse que aceitou Jesus, mas eu não sei se ele é regenerado, tu sabe?
Você sabe se ele foi regenerado? Tu pode dizer, ele foi sim regenerado. Tu viu o Espírito Santo chegar, abrir e fazer ele morto vivo? Você viu isso? Não! Você viu ele dizer que aceitou Jesus. Que ele diz, eu aceitei Jesus. Mas o que eu olho? Eu olho que ele está na prática do pecado. Eu vou dizer que a Bíblia é mentirosa, irmãos? Eu não posso dizer. Aquele que vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Pode dizer que aceitou Jesus Cristo, pode dizer que foi batizado na igreja fulano de tal e com o pastor fulano de tal, não me interessa. Se ele vive na prática do pecado, ele não é crente. Pode ser diácono, pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser o que for. Se ele vive na prática do pecado, a minha Bíblia diz aqui, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por que não? Ele explica. Pois o que permanece nele, note bem a palavra, permanece é aqui, começou aqui, permanece. Não fica aqui, saiu. Não, ele permanece. O que permanece nele, note bem, é a divina semente. É curioso isso aqui, irmãos. Mas você sabe, a palavra aqui que ele emprega, que é o nascimento, né? Você sabe que tem a junção, né? Do espermatozoide, o óvulo, aí faz a criança, fecundou, gerou, tá ali. É a mesma que ele usa aqui. O que permanece nele é a divina semente. Permanece nele a divina, permanece, não sai, permanece. A Bíblia não está dizendo que ficou por um tempo e saiu, não. O que permanece nele é a divina semente. A semente entrou nele e fica lá. O que permanece é a divina semente. Agora ele vai de novo, ele diz, ora, esse quem? Esse que foi regenerado. Esse não pode viver pecando. E como é que tem gente dizendo que tem um crente verdadeiro vivendo pecando, irmãos? Eu não posso concordar com isso. Porque se eu disser que tem ali um crente que vive no pecado, eu estou dizendo que a Bíblia é mentirosa. E por isso eu digo com todas as letras, não conheço um crente regenerado que vive no pecado. Não conheço. Você conhece? Eu não conheço, não. Porque todos aqueles que vivem na prática do pecado, eu digo que eles não são. Entendeu? Todos aqueles que dizem que são crentes, que vivem na prática do pecado, eu digo, não são crentes. Aí eu compro briga com muita gente. Mas você não pode dizer isso. Digo, não é crente. Porque quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Esse cidadão já está 3, 4, 5 anos no pecado. E está lá no pecado. E não vem à igreja, não lê a Bíblia, está lá na fornicação, está lá na bebedeira. Eu vou dizer que ele é crente? Ele nunca nasceu de novo. Pode ter sido pastor, pode ter sido o que for. A Bíblia diz bem claro, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se eu disser que vive, irmãos, eu estou dizendo que a Bíblia é mentirosa. Ela não é. Eu prefiro acreditar nela. Porque eu não sei se aquele cidadão foi regenerado. Eu não sei. Eu sei que ele aceitou Jesus. Eu sei que ele foi batizado. Agora, se ele foi regenerado, eu não sei. O João diz bem claro, pela prática conhecereis. Pela prática. Ele não diz no dia que aceitou Jesus, no dia que foi batizado, é prática. Hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. Então ele está bem claro aqui, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não pode. Olha alguns versículos dentro desse mesmo pensamento. 1 João 2,29. 1 João 2,29. Ele vai sempre se repetir aí, tá? Olha o que ele diz. Mas sempre falando de nascer de novo. Ele está falando de nascer, não uma profissão. Pessoa que diz que aceitou Jesus, que foi batizado. Ele está falando desses não. Ele está falando de regenerado. Pessoa, um crente verdadeiro.
1 João 2,29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Você está vendo que ele está falando de novo? Nascido. Olha a outra passagem. 1 João 3,6. 1 João 3,6. Olha o que diz. Todo aquele, de novo, você entendeu por que ele diz todo aquele? Todo aquele, ele não diz todo crente, todo evangélico, ele não fala disso. Ele diz todo aquele, porque muita gente diz que é crente, muita gente diz que é evangélico. O João está dizendo, presta atenção para aquele, todo aquele que permanece, note a palavra, permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, olha o passado, não o viu, nem o conheceu. Isso é passado. É mais ou menos assim, irmãos. Teve um dia que esse cidadão desse versículo disse que aceitou Jesus como seu Salvador. Aí vai passando o tempo, vai passando e ele começa a praticar o pecado. Tá bom? Aí a gente que olha, diz, olha, mas o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal, eles estão vivendo assim e tal, agora, poxa, não, se calhar perdeu a salvação, está vivendo desse jeito. O João não vê assim não. Olha o que o João diz. O João está dizendo o seguinte: todo aquele que vive pecando, não o viu. Então ele está dizendo que aquela profissão de fé não foi genuína. Ele vai lá para o início, irmãos. Ele não diz aqui perdeu, não. Ele vai lá para o início. Olha, se ele está vivendo no pecado é porque ele nunca ouviu. Ele nunca viu Jesus. Ele nunca teve um encontro com Jesus. Ele nunca foi regenerado. E por isso ele é assim. Nunca o viu, nem o conheceu. Voltando lá para o versículo 10. 1 João 3, versículo 10. Ele continua e ele diz assim, olha, nisto, a gente pergunta, nisto o quê? Nisto o quê? Lembra, ele diz assim, todo aquele que pratica a justiça, 1, todo aquele que pratica o pecado, 2, agora ele junta os dois e ele diz, nisto o quê? Nisto, prática da justiça, prática do pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, irmãos, isso quer dizer que dentro de muitos templos de igrejas espalhados pelo mundo inteiro, não tem somente filhos de Deus, tem também filhos do diabo. Pessoas que dizem ser crentes, mas vivem na prática do pecado. Estão enganando a si mesmos. E pessoas que de fato vivem da prática da justiça. Então ele coloca aqui bem claro, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E aí ele continua, ele diz, todo aquele que não pratica justiça, olha lá, não procede de Deus. Ele não diz que perdeu a salvação, ele só está dizendo o seguinte, se você não pratica justiça, você não procede de Deus. Aí ele acrescenta mais, nem aquele que não ama a seu irmão. Então veja duas práticas aí. Uma pessoa que é nascida de Deus, ele quer praticar a justiça. E o que mais ele vai fazer? Ele vai amar o seu irmão. Estes, irmãos, são os sinais de um verdadeiro regenerado. Estes são os sinais de um verdadeiro crente. Quem nasceu de novo, note como eu não estou dizendo quem aceitou Jesus, quem foi batizado.
Quem nasceu de novo, ele pratica a justiça, ele ama o seu irmão. Mas note bem, há a possibilidade de um dia ele cometer um pecado? Há sim a possibilidade. Há a possibilidade de um dia ele até brigar com o irmão dele? Há a possibilidade. Mas ele não vai viver brigando com o irmão. Ele não vai viver odiando o irmão. Pode ter lá uma coisinha, mas os dois, tá bom, já acabou. Deus abençoe. E continua. Ele não vai viver a odiar o seu irmão. Olha o que o João diz aí mesmo em 1 João 1,5. 1 João 1,5. Olha o que ele diz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Como que as pessoas sabem que eu tenho comunhão com Deus? Quando eu tenho comunhão com os irmãos. Se eu vivo brigado com os irmãos, é porque eu tenho um problema com a minha comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus, ter comunhão com os irmãos. Outra passagem, 1 João 2,9. 1 João 2,9. Olha o que ele diz aqui. Lembre-se sempre que o livro de João é uma prova, né? Prova do que é verdadeiro, prova do que é falso. E evidências do verdadeiro, evidências do que é falso. 1 João 2,9. Aquele que diz, está aqui com a boca, aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, olha como ele fala, preste bastante atenção no que ele diz. Ele diz assim, olha, até agora. Isso tem muito valor, irmãos. Até agora está onde? Está nas trevas. Note, ele não está dizendo assim: aquele que diz que é crente e odeia o seu irmão perdeu a salvação. Ele não diz isso. Ele diz o seguinte, veja só, note bem. Quando eu estava no mundo, eu estava nas trevas, tá bom? Eu estou nas trevas, nas trevas, nas trevas, nas trevas, nas trevas, nas trevas. Aqui eu aceitei Jesus como meu Salvador, fui regenerado. Agora eu não sou mais trevas, agora eu sou luz. Vós sois a luz do mundo, então agora eu sou luz. Eu não sou mais treva. Aqui teve um divisor de águas, irmãos. Aqui eu era trevas, aqui eu sou luz. Mas olha o que João diz aqui. Ele diz assim: aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. O que significa? Que não houve uma regeneração. Então eu era trevas, 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 aqui eu fui regenerado, agora eu sou luz. Mas se eu, depois de ter dito que eu sou crente, depois de ter dito que eu aceitei Jesus, se depois aqui eu odeio o meu irmão, João está dizendo, você nunca foi regenerado. Até agora você está nas trevas. Até agora. Então aquela que eu achei que era uma regeneração, foi uma farsa. Então tem sim, irmãos, pessoas que dizem ser crentes, mas que ele não suportam a cara do outro irmão. Como é que pode? Diz que são crentes, mas eu não suporto a cara daquela irmã, a cara daquele irmão, eu não quero nem acordo, vou me mudar de igreja. Eu vou para outra igreja. Mas por que você vai para outra igreja? Porque eu não suporto a cara daquele irmão, daquela irmã. Eu pergunto, ele ama o irmão? Ele ama o irmão? Não. Então ele perdeu a salvação? Não, ele nunca ganhou. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Ou seja, ele nunca se tornou luz, ele sempre era trevas, ele continua trevas, e por isso ele odeia o irmão dele. Mas se ele fosse transformado, ele não ia odiar.
Ele não ia odiar, porque a Bíblia diz assim: quando você for orar, e se tu tiver alguma coisa contra o teu irmão, perdoa, para que o teu pai possa te perdoar também. Porque se você não perdoar o teu irmão, muito menos o teu pai vai te perdoar. Irmãos, se Deus não me perdoar, eu vou para onde? Para onde é que eu vou? Eu vou para o inferno. Eu perdi a salvação? Não, eu não perdi a salvação não, eu nunca ganhei. Isso mostra que eu sou um filho das trevas, porque se eu sou filho da luz, eu vou dizer, poxa, eu peco também diante de Deus, eu tenho meus pecados diante de Deus, eu gosto que Deus me perdoe, eu também vou perdoar meu irmão. Mas uma pessoa que não consegue perdoar o irmão, como é que ele vai para o céu, irmão? A gente vai viver o tempo todo lá no céu junto. E aí, tu vai trocar de céu, vai para onde? Para onde é que você vai? Aqui na terra não pode ver minha cara. E vai para onde? Eu estou indo para o céu. E tu vai para onde? Tu também vai para o céu? E tu vai ver minha cara lá para toda a eternidade? Não vai dar certo. Por isso que quem é de Deus vai amar o seu irmão, vai perdoar. Pode até custar, mas ele, não, eu vou amar, terminar com isso. Ele fica em paz. Ele não vai ficar odiando o irmão, porque se ele odiar, prova que ele não é crente, genuíno, e que ele está ainda nas trevas. Olha mais aqui, na continuação, aí mesmo em 1 João 2,10, né? Diz assim, aquele que ama seu irmão permanece, olha a palavra, permanece, porque ele começou aqui, e ele permanece, ele não sai, ele permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas. Note que ele não diz que perdeu a salvação, ele diz que está nas trevas. Ele nunca foi crente não, ele está nas trevas. É um comportamento de incrédulo esse. Está nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha uma outra referência, irmãos. 1 João 3,14. 1 João 3,14. Sempre o João está sendo coerente. Ele não fala que perdeu. Ele diz nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Olha lá. 1 João 3,14. Diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Olha esse vocabulário, tá bom? Uma pessoa que não tem Jesus, ele vive nas trevas, tá bom? Quando ele tem Jesus, ele passa a ser a luz, ele está na luz. Voltando, uma pessoa que está no mundo, ele está morto. Lembra que o Paulo disse? Nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, morto espiritualmente. Então note bem, uma pessoa que não tem Jesus, ele vive nas trevas. Uma pessoa que não tem Jesus, ele vive morto, ele está morto nos seus delitos e pecados. Quando ele aceita Jesus, quando ele é regenerado, então ele passa o quê? A viver. Aqui ele está vivo, aqui ele está morto. Se ele passou por uma regeneração, ele está vivo, ele não está mais morto. Se ele passou por uma regeneração, ele não é mais trevas, ele é luz. Mas olha o que esse texto diz. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como? Porque amamos os irmãos. Então veja só, qual é a prova que eu sou regenerado? É que eu amo meu irmão. Mas olha o que ele diz agora: aquele que não ama, não ama quem? O seu irmão. Aquele que não ama, o que ele diz aí? Permanece na morte. Então veja só, esse aqui que não ama o irmão, ele saiu desse estágio? Ele saiu? Não.
Eu estava morto, agora estou vivo, amo meu irmão. Eu estava morto, passei para cá, só que eu odeio meu irmão. Então isso significa que você não passou, você ainda está aqui na morte. Veja que a Bíblia não diz que ele perdeu a salvação, irmãos. Ele diz que ele nunca nasceu. Ele ainda está nas trevas, ele ainda está morto, ele fez uma profissão de boca. Ele foi batizado dentro de uma igreja, mas ele continua morto. Ele continua nas trevas. Como é que eu sei disso? Porque ele não ama o seu irmão. Ele odeia o seu irmão. Olhar para a prática, irmãos. Não olhar para a teoria, para o que a pessoa diz de boca. Olha para a prática. Se ele ama, ele já está vivo. Se ele ama, ele está na luz. Agora, se ele odeia, ele está nas trevas. Se ele odeia, ele ainda está morto. Ele nunca ressuscitou. 1 João 4,7. 1 João 4,7. Olha o que ele vai dizer. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. E se não amar, não é nascido de Deus. É simples, irmãos. Você ama, você é nascido. Você odeia, você está na morte. Você ama, você está na luz. Você não ama, você está nas trevas. Ele nunca diz, se você não amar, você perdeu. Não, você não perdeu nada. Você nunca ganhou. Você nunca deixou de estar nas trevas. Você nunca deixou de estar morto. Veja que ele sempre trabalha com algo do passado. Aquele que odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que odeia o seu irmão, até agora está morto. Nunca ressuscitou. Porque quem ressuscitou, irmãos, vai amar o seu irmão. Quem ressuscitou vai viver na prática da justiça. É incompatível, irmãos, regeneração com prática de pecado. O que prova que eu sou um verdadeiro crente é que eu pratico a justiça e amo o meu irmão. Se eu praticar o pecado e odiar o meu irmão, eu nunca nasci de novo. Que possamos ter isso em nossa mente, irmãos, e olhar para a prática e não pelo que a boca diz. Olhemos para a prática e não deixemos-nos enganar por ninguém. Amém? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra tão viva e eficaz. Aplica, Senhor, em nossos corações. Faça com que possamos olhar para a Tua palavra e acreditarmos piamente, Senhor, no que ela nos diz. Leva-nos aos nossos lares, dá uma boa semana a cada um dos amados irmãos. No nome de Jesus nós te oramos e pedimos. Amém. Amém, irmãos. Boa semana. Deus os abençoe.